Mindfulness. Esse é um termo em inglês que significa atenção plena. Mistura mind e full. Mind seria mente e full seria cheia. Então, estar com a mente cheia, prestar bastante atenção em um estímulo específico. Vou usar como referência para esse vídeo o livro do Goleman, chamado Mindfulness e Psicoterapia. O livro vai ajudar a gente a entender um pouco entre a relação de psicoterapia e mindfulness. Muitas das vezes a gente tem a nossa atenção distribuída entre vários estímulos diferentes e isso pode ser um pouco difícil de lidar, pode sobrecarregar um pouquinho a gente. É uma técnica que funciona muito bem para quem tem ansiedade. Às vezes a ansiedade ela pode ser avassaladora, são muitas coisas ao mesmo tempo, pensamento acelerado, sem saber muito bem o que está acontecendo. Então, você prestar atenção em um estímulo específico, como a respiração, você se acalma. Quando eu fui introduzida a Mindfulness, era parte de uma prática budista de meditação. Então, eu sentava com as minhas pernas cruzadas, prestava bastante atenção na minha respiração, inspirando sempre pelo nariz e expirando pela boca. É um tempo de você notar os pensamentos como se eles fossem apenas nuvens, ou então carros passando pela estrada, e sem julgamento algum. Isso é uma coisa muito importante da TCC, é que a gente não precisa se identificar com os nossos pensamentos. Muitas pessoas têm dificuldades com os próprios pensamentos. É como se aquilo que está passando pela cabeça dela sempre fosse verdade. Então, se você tem um pensamento intrusivo, um pensamento desconfortável, é como se aquilo fosse uma realidade sua e não como um processo automático, cognitivo, perfeitamente natural. Aqui no Brasil a gente não está muito familiarizado com práticas budistas, mas a gente pode fazer um paralelo com a reza católica, quando você senta e repete algumas orações e isso tende a te acalmar. Aqui a gente não vai especificamente falar de espiritualidade e nem se identificar com experiências sobrenaturais, mas a gente vai pensar no porquê que isso traz conforto. Por que isso traz segurança? A gente não precisa ser budista e nem religioso de alguma forma para poder adquirir essa prática e ter essa noção de que faz muito bem pra gente prestar atenção em um estímulo específico.